Olá, alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem, animados para mais uma aula. Aliás, para uma variedade de aulas, não só com a sociologia, filosofia, mas com as demais disciplinas nas quais vocês estão aí envolvidos, inseridos, estudando, buscando o conhecimento. Em se tratando da aula de hoje, o nosso tema é trabalho, sociedade e capitalismo. É um tema grande, vamos tentar abordar um pouquinho de cada. Se não conseguirmos abarcar todo o tema, voltaremos no tema ou na temática que for necessária. Beleza? Lembrando, sempre estarei apresentando com os demais colegas, nós estaremos sempre apresentando o objetivo da aula. E o nosso objetivo para a aula de hoje, compreender a divisão social do trabalho e a coexistência de diferentes relações sociais de produção, com ênfase na divisão de classes do modelo de produção capitalista. É um tema que está em nosso dia a dia. A divisão de classes, o modelo de produção capitalista, o que é o capitalismo, a sua importância, o capitalismo como um meio de transformação social, de relações sociais. Ok? Vamos lá. A nossa avaliação por aula. Primeiro, a presença, cooperação na aula. Professor, mas e eu que estou em aula no modelo remoto? Ora, você vai assistir a aula, vai colocar o seu nome, a sua presença lá nos comentários. Participação para quem está no presencial, através de leituras, comentários, exposição de dúvidas. Para quem está no remoto, você pode enviar sua dúvida no grupo da sala. Pode conversar comigo. Estou aqui para lhe atender. Também, avaliação com relação à resolução de atividades e ou questionamentos, inquirições durante a aula. Alunos no remoto, alunos no presencial, videoaula e postagens no GPA. Ok? Caminhemos. Trabalho e sociedade. Uma frase para começarmos a nossa reflexão ou as nossas reflexões. Os seres humanos trabalham para satisfazer ou para a satisfação de suas necessidades, desde as mais simples, como as de alimento, vestimenta, abrigo, moradia, até as mais complexas, como as de lazer, crença e fantasia. Bem, pensando o trabalho na sociedade moderna, na sociedade capitalista, vamos retomar com a história. Nós estamos em sociologia, mas há sim como interagirmos e devemos interagir com as demais disciplinas. Então vamos pensar um pouquinho a história. Nós temos como divisão da história ali a pré-história, a história antiga. Lembra que nós estudamos sobre isso em história? A Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, o nosso tempo. É neste momento, na Idade Moderna, que o capitalismo vai ganhar uma maior proporção, obviamente, com a Revolução Industrial, com o surgimento e crescimento das indústrias, com a produção de massa, com a produção em larga escala. Os pensadores, como por exemplo Karl Marx, Émile Durkheim, são duas figuras, juntamente com Max Weber, duas figuras, junto com Max Weber, três,
que vão aí se destacarem quando da sociologia. Então, o pensamento desses dois autores clássicos, Karl Marx e Emile Durkheim, marca perspectivas distintas sobre o trabalho e sobre a divisão do trabalho nas sociedades modernas. Ou seja, qual é o olhar de Marx e qual o olhar de Durkheim com relação ao trabalho, com relação à divisão social do trabalho? Veja bem, para Marx, a divisão social do trabalho, realizada no processo de desenvolvimento das sociedades, gera o que ele chama de classes, gera a divisão de classes. Importante isso. Para Marx, a divisão social, veja, o atrelar o trabalho ligado à vida em sociedade, o trabalho como um meio, a produção como meio do desenvolvimento, o crescimento, o desenvolvimento dessa sociedade. E para Marx, a divisão social do trabalho, realizada no processo desse desenvolvimento das sociedades, vai gerar uma divisão em classes. Veja bem, um adendo antes de continuarmos. O que Marx vai trabalhar, o que ele chama de divisão de classes, é, de um lado, você tem o surgimento das fábricas, o surgimento dessa sociedade moderna com a produção, obviamente tudo está nascendo muito novo, mas o surgimento das fábricas. Por trás das fábricas, aqueles que Marx chama de capitalistas, os capitalistas, que também são chamados de burgueses, também são chamados de donos dos meios de produção. Essa é uma classe. 3 expressões para a mesma classe. Então eu tenho o capitalista, que é o mesmo dono dos meios de produção, que é o mesmo chamado burguês. Do outro lado, nessa divisão de classes, nós temos o trabalhador, também chamado de proletário, ou pertencente ao proletariado. Para ficar bem claro, a título de entendimento, por que prole ou proletário? Proletário vem de prole, ou seja, o trabalhador, ele não é o detentor dos meios de produção, ele trabalha para alguém que é dono dos meios de produção. O que o trabalhador tem? A sua prole, a sua família. E o que ele vende, o que ele troca por um salário? A sua força de trabalho. Então, quando Marx elege uma sociedade dividida em classes, ele está se referindo a trabalhadores e capitalistas, proletários, burgueses, proletariado, dono dos meios de produção. 3 expressões para cada uma das classes. Ok, bacana, fácil, tranquilo. Vamos avante. Subordinado à máquina do proprietário dela, trabalhador só tem, segundo Marx, sua força para vender o seu trabalho. Ao pagar pela força de trabalho, o capitalista passa a ter o direito de utilizá-la na fábrica. Ou seja, o trabalhador vende a sua força de trabalho e o capitalista, ele se utiliza dessa força de trabalho, obviamente, em sua fábrica, em sua indústria. O operário trabalha mais horas por dia do que o necessário para produzir o referente ao valor do seu salário. O que ele produz nessas horas a mais, Marx vai chamar de mais-valia. Observe, este é um importante conceito na teoria marxista.
no materialismo histórico de Marx. A mais-valia significa o quê? Se o dono dos meios de produção gasta, suponhamos, R$ 1.500 para produzir qualquer produto, e ele vende posteriormente por 4.500, passa a conta, ele gastou 1.500 e produziu um veículo, qualquer objeto, gastou 1.500. Esses 1.500 pagam a mão de obra, o salário, e pagam o custo do material, impostos, enfim. Os 3.000 restantes, isso é o lucro. E sobre esse Marx vai chamar de mais-valia. E é aí que ele vai questionar. Será que é justo? Será que é correto? O trabalhador, ele trabalha um dia e o que ele produz em um dia paga o seu salário, por exemplo. E o restante, os 29 dias do mês, que ele continua trabalhando e produzindo, é o que vai ser acumulado pelo capitalista. E Marx vai chamar isso de mais-valia. O valor das horas trabalhadas e não pagas é acumulado e reaplicado na produção, o que enriquece o capitalista. Esse processo é denominado acumulação de capital. Vejamos mais. Quando os trabalhadores verificam que trabalham muito e estão cada dia mais miseráveis, entram em conflito com os capitalistas. Diversos tipos de enfrentamento entre classes sociais marcaram o desenvolvimento do capitalismo. E por que este conflito? E é importante pensar. Na visão marxista, na visão de Karl Marx, não há uma harmonia entre trabalhadores e os donos dos meios de produção. Não há como harmonizar isso. Por que não há como harmonizar? Porque é uma luta de classes. Um está trabalhando e promovendo o ganho maior para o outro. E isso vai gerar o quê? Uma tensão e não uma harmonização. Esta é a perspectiva de Marx. E essa perspectiva levou Marx a pensar o seguinte, que chegaria o tempo em que esse conflito seria de tal modo, de tal tamanho, que o capitalismo entraria em uma crise, deixaria de existir, e um novo modelo surgiria, o modelo socialista, onde os trabalhadores agora tomariam os meios de produção e dividiriam o trabalho e dividiriam também o resultado desse trabalho, formando uma sociedade sem classes, uma sociedade mais igualitária. Lembrando, quando nós estudamos o marxismo, não precisamos estudar em uma perspectiva de defesa do socialismo ou comunismo, nós estamos estudando o teórico e a sua teoria. Estamos entrando em contato com a teoria de alguém que marcou a história através do seu pensamento, através da sua forma de analisar, de pensar a sociedade a partir de uma sociedade materialista, uma sociedade de produção. E para Marx, a história vai se desenvolver cunhada, apoiada na produção. Mudando, deixando então a visão socialista de Marx, nós vamos encontrar com alguém chamado Émile Durkheim. E olha só a expressão para além do seu nome, Émile Durkheim e a coesão social. Durkheim vai pensar como Marx? Durkheim vai desenvolver a sua teoria igual Marx desenvolveu? Não. Durkheim vai apresentar outra situação, outra perspectiva dentro dessa mesma sociedade capitalista. Então, para Émile Durkheim, a crescente especialização do trabalho
promovida pela produção industrial moderna, trouxe uma forma superior de, olha aqui o conflito, de ideias. Uma forma superior de solidariedade e não de conflito. Como assim, professor? Simples. Enquanto para Marx, a sociedade se divide em classes, de um lado o capitalista, do outro lado o trabalhador, e justamente por esta divisão de classes ou em classes, há uma convivência conturbada, há um conflito entre os donos dos meios de produção e os trabalhadores. Já na perspectiva de Durkheim, há uma coesão, ou seja, a forma de produção moderna trouxe uma forma superior de solidariedade. Perspectivas totalmente diferentes. Para um se divide, para um conflito, para um não harmonioso, para o outro uma forma superior de solidariedade e não de conflito. Esse é o pensamento de Emile Durkheim. Para Durkheim, há duas formas de solidariedade. Importante pensar assim. Ou pensar nisso, perdão. Pensar a sua teoria, pensar a teoria de Durkheim é pensar as duas formas de solidariedade como ele expõe. Primeiro, a solidariedade mecânica. O que une as pessoas não é o fato de uma depender do trabalho da outra, mas a aceitação de um conjunto de crenças, tradições e costumes comuns. Essa é a solidariedade mecânica. E a outra é a solidariedade orgânica. E ele vai dizer, aí sim, o que une as pessoas, uma necessidade que umas têm das outras em virtude da divisão social do trabalho. Então, na mecânica, não necessariamente o fato de depender do trabalho. Já com relação à orgânica, é justamente por depender do trabalho que uma se unirá à outra, ou que haverá uma união entre as pessoas desta sociedade, segundo a divisão social do trabalho e da interdependência. É uma perspectiva, é uma visão. A interdependência, em razão da crescente divisão do trabalho, gera solidariedade, pois faz a sociedade funcionar e dá coesão, unidade. Se a divisão do trabalho não produz solidariedade, as relações entre os diversos setores da sociedade não regulamentada, ou melhor, acabam tendo a necessidade de serem regulamentadas. Daí as instituições, por exemplo. Elas terão que receber um regulamento para que, no mínimo, haja essa coesão para a produção, para o trabalho, para que gere, então, esta solidariedade colocada por Durkheim. Fordismo e Taylorismo, uma nova forma de organização do trabalho. Isso surge a partir do século XIX com dois nomes, Taylor e Ford, que vão inaugurar uma nova época, uma nova forma de ver o trabalho, uma nova forma de se executar o trabalho, buscando uma maior eficiência e maior racionalização do processo produtivo. Aí entra o trabalho de linha de produção e o trabalho de produção realmente em massa. No século XX, o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas produtivos deu origem a uma forma de divisão do trabalho que se tornou conhecida como Fordismo e Taylorismo. Lembrando também, diga-se, é importante pensar que no Taylorismo, também no Fordismo, nós temos uma divisão que se dá com as ordens vindo de cima para baixo. Uma hierarquia no trabalho, de formas que o trabalhador ele não é atendido em suas reivindicações, do seu ponto de vista,
ou muito minimamente. A ordem vem e o que cabe é cumprir esta ordem. Pois bem, alunos e alunas, estejam atentos quanto a este ponto chamado ponto de atenção, tá? Que é uma preparação para a avaliação de bloco que vocês vão ter logo aí no dia 23, ok? Então preste atenção, leiam este ponto. A sociedade moderna é marcada pela divisão de classes. Karl Marx e Emile Durkheim se opõem quanto à perspectiva sobre a divisão do trabalho. Marx cria a teoria de mais-valia. Durkheim estabelece duas formas de pensar a solidariedade, solidariedade mecânica e orgânica. E com o desenvolvimento industrial, o planejamento do trabalho também vai mudar. Dentro da perspectiva de Ford e Taylor, onde temos o Fordismo e o Taylorismo, as ordens, o comando vem de cima para baixo e o operariado não tem voz, o que vai gerar, obviamente, um conflito, ok? Então vamos rever o ponto de atenção, vamos prestar bastante atenção, vamos investir um tempo estudando este ponto, nos preparando para a avaliação de bloco, tá ok? Para terminarmos, retomando o nosso objetivo, compreender a divisão social do trabalho e a coexistência de diferentes relações sociais de produção, com ênfase na divisão de classes no modo de produção capitalista. Divisão de classes, não esqueçam, nós temos de um lado o trabalhador, nós temos do outro lado o capitalista. Beleza? Isso na visão de Marx. Com Durkheim vai pensar na coesão, na união para o desenvolvimento do trabalho. Valeu? Até a próxima aula. Não se esqueçam, GPA, produzir ali a atividade, tranquilo, se preparem para a avaliação e qualquer dúvida, entre em contato. Estou à disposição. O meu objetivo é cooperar com o seu desenvolvimento. Valeu e até a próxima aula.